Como eu fiz um jogo em 9 dias para uma Game Jam. Se você não sabe o que é uma Game Jam, é basicamente um concurso de desenvolvimento de jogos, em que vários devs criam um jogo baseado no mesmo tema. E o jogo vencedor geralmente ganha algum prêmio. Mas não é exatamente uma competição, é algo que existe mais para fomentar a comunidade de game dev. E vários jogos famosos foram criados em Game Jam e depois foram publicados na Steam. E também é uma oportunidade para você conhecer outros game devs para trabalhar junto futuramente ou para ser reconhecido como game dev. E como eu comecei a programar jogos faz, sei lá, menos de um ano, eu achei uma boa oportunidade de criar meu primeiro jogo para uma Game Jam. E foi assim que eu saí atrás de uma Game Jam para participar e eu achei a First Contest da Gamers SFX Brasil, que era uma jam em que o tema era basicamente recriar um jogo do Atari da sua própria maneira, em 15 dias. E o prêmio era um Atari Flashback X com 110 jogos. Como eu nunca tinha jogado nenhum jogo do Atari, eu fui atrás de uma lista de jogos do Atari e eu fiquei basicamente uns 5 dias só procurando que jogo eu refaria. E eu não achei. Então eu já tava quase desistindo de participar da Jam, quando eu achei um jogo que não é do Atari, que na verdade é do Game Boy, que se chama Kirby's Block Ball. Eu achei o jogo muito foda, me deu vontade de fazer algum jogo parecido, mas o jogo não era do Atari. Só que eu descobri que o jogo era baseado numa mecânica de um jogo da Atari, chamado Breakout. Talvez você conheça a mecânica desses jogos, talvez sua avó conheça, porque é bem jogo de velho, que é basicamente aquela mecânica de que tem a bolinha, você não pode deixar a bolinha cair e você tem que destruir os bloquinhos do mapa com a tua bolinha. Então era isso, era perfeito esse jogo. Então eu criei um projeto no Game Maker com o nome de Cópia Descarada de Kirby's Block Ball e comecei o desenvolvimento. A primeira coisa que eu fiz foi desenhar as paredes do mapa, a bolinha e o pedal, que é basicamente a única coisa que você controla em jogos assim. Depois disso eu desenhei os blocos que você teria que quebrar no jogo e fiz um sisteminha de geração procedural para gerar matinhos em posições diferentes a cada vez que você troca de sala ou reinicia o jogo. Depois comecei a fazer a mecânica da bola, em que você lançaria ela usando o mouse no começo do jogo e depois ela ficaria rebatendo na parede e nos objetos da fase. Depois fiz os blocos quebrarem quando você colide com ele, aumentei o tamanho da bola um pouco e fiz um rastro para ela. Depois fiz um sistema de vida em que você perde uma sempre quando a bola cai nos espinhos e também fiz um sistema de pontos que vai aparecendo na tela quando você quebra os blocos. Depois alguns upgrades que podem te ajudar a passar de fase e também fiz umas moedinhas que dropam dos blocos quando você quebra. Depois programei alguns mobs que funcionaria da mesma forma que os blocos. Você precisa acertar eles com a bolinha para matar e passar de fase. Para passar de fase eu fiz essa estrelinha que checa se existe algum bloco ainda para quebrar na fase. E se não existe, ela desce até o meio da tela e você precisa acertar ela para passar de fase. Depois disso, o jogo na minha cabeça estava praticamente pronto. Era só fazer algumas fases e enviar pra Game Jam. Mas eu mandei pra alguns amigos testarem. A maioria deles elogiou o jogo, mas teve um amigo que disse que o jogo não tava parecendo retrô. Ele tem gráficos retrô, ele tá tentando ser um jogo retrô, mas ele não parece um jogo retrô. E aí faltava 2 dias pra terminar a Jam nisso e eu não sabia mais o que fazer, porque não dava tempo de refazer todas as sprites do jogo, ainda tinha músicas e os efeitos sonoros pra colocar. Eu fui ver vídeos de jogos antigos e eu percebi que realmente tinha uma coisa que tava diferindo do meu jogo, mas não eram as sprites em si, era a tela do jogo, porque o meu jogo era muito widescreen e jogos antigos geralmente são mais quadrados. Então eu mudei um pouco a tela do jogo, coloquei os efeitos sonoros e a música e enviei pra Game Jam. E passou 30 dias do período de avaliação e eu ganhei a Jam. Eu queria esperar o Atari chegar para gravar esse vídeo, mas eu não sei quanto tempo vai demorar para ele chegar e eu queria fazer vídeo. Então se vocês quiserem que eu grave um vídeo depois mostrando o Atari, coloca aí nos comentários. Ah, e se você quer ver o jogo como ele ficou no final, ele ficou assim. É isso, se vocês quiserem jogar o jogo, ele tá no itch.io, é só procurar Super Breaker Cat. Ele tá nos jogos do Opera aí também, dá pra jogar se você quiser jogar. Eu vou deixar o link na descrição aí também. Eu não sei se eu devo terminar o jogo, se você acha que por algum motivo ele deve ser terminado pra publicar, sei lá. Coloca aí nos comentários também. E é isso, se você quer acompanhar mais jogos que eu vou fazer daqui em diante, se inscreve no canal que vai me ajudar. E é isso, falou!